Boa tarde, meus queridos. Hoje a gente vai iniciar, né, a parte da química que eu gosto bastante, que é a parte de termoquímica, né? A gente vai trabalhar alguns conceitos aí da termodinâmica, tá bom? E a gente vai aplicar dentro da química, que é o conceito lá de termoquímica. Então hoje nosso objetivo é a gente entender o que a termoquímica vai estudar, tá bom? Além disso, a gente vai entender os conceitos de calor, né, diferenciar calor de temperatura, que muitas vezes é utilizado de forma errônea, né? A gente vai tentar explicar o que é cada um. Vou falar também da capacidade calorífica e calor específico, tá? Eu vou diferenciar esses dois conceitos e a gente vai calcular a quantidade de calor, né? Que é a transmissão de energia térmica e fazer uma questão, talvez, tá? Para aí depois a gente iniciar a lei de Hess, ok? Então, vocês estão visualizando a minha apresentação aí? Já está disponível para vocês. Só confirmem para a gente iniciar e ir para lá. Tá, então, confirmaram aqui, venham aqui para termoquímica. Beleza. Olha só, galera. Termoquímica, né? A gente vai trabalhar esse conceito aqui. É muito interessante, né, a parte termoquímica, já que ela é advinda lá da termodinâmica. Ela tenta explicar por que as reações químicas acontecem. E eu vou tentar introduzir alguns conceitos aqui com vocês. Então, a palavra termo, né, ó, vem de temperatura, né, calor e química. Então, é a parte da química que vai trabalhar essa transferência de calor, né, que é dada pela diferença de temperatura, que a gente vai diferenciar já já esses conceitos, calor, né, de temperatura. Né. Calor é uma energia, tá? Então é uma energia que ela é direcionada, né, a gente vai ver através dos corpos. Então a termoquímica ela vai ser a parte da química que vai estudar, né, a transferência e quantificar essa quantidade de calor que é gerada durante as reações químicas. A gente vai ter reações químicas que são altamente energéticas, né, que liberam uma grande quantidade de calor, como por exemplo as explosões. Tá? Durante as explosões acontece uma liberação, né, de energia térmica ao meio, né, uma propagação muito grande. E a gente vai entender o porquê isso acontece, tá? E quando também, tipo, você tá com febre, né, você vai entender o porquê você sente uma sensação de frio, sendo que o seu corpo ele está quente, né? A temperatura do seu corpo está elevada, né? Então está ocorrendo aí uma transferência de energia térmica do seu corpo com o meio, beleza? Então vamos lá, vamos destrinchar logo isso aqui, né? Que a gente vai fazer aqui a diferença de calor, a gente vai diferenciar calor e temperatura, tá bom? Então vou pegar um exemplo aqui, galera. Imagina aqui as aulas voltando. Aí 1h da tarde. Vamos supor que você não pôde ir de manhã lá para a escola e você tá aqui, né? Joãozinho tá aqui, ó. Você tá indo para a escola, beleza? 1h da tarde. Temperatura aqui média 36 graus Celsius. Vou botar um pouquinho maior. Acho que a temperatura 1h da tarde aqui no Ceará é bem maior. Deixa eu colocar aqui. Sensação térmica aqui de 40 graus Celsius, tá? Com o sol aí no Kengo. Radiação térmica aqui. Tá. Então, a pessoa está aqui. Perguntinha, tá? Qual é a diferença aqui de temperatura para calor, galera? Vocês sabem qual é a diferença? O que é temperatura?
Isso. A temperatura, ela vai estar relacionada... Deixa eu só ver aqui. A temperatura, ela é um estado vibracional, não é uma grandeza física. Então, a temperatura é uma unidade de medida. Você chega lá, pega um termômetrozinho, mede a temperatura. E essa temperatura, só coloca aqui, peraí. Ela é uma... Vou botar de outra cor. Ela é uma grandeza física. Ela vai medir o estado de agitação das moléculas. Deixa eu colocar aqui, ó. Vem aqui. Ela vai medir o estado de agitação das moléculas. Então, quando mais agitado as moléculas, maior vai ser a temperatura, tá? E essa temperatura eu consigo mensurar ela, tá? Eu vou mensurar ela como? Eu vou mensurar ela aqui a partir da temperatura, né? Eu consigo determinar o estado de agitação. Então, quando você está aqui indo nessa situaçãozinha aqui que eu botei o exemplo aqui do Joãozinho indo para a escola, né? Recebendo essa radiação térmica aqui do Sol, aí ele fala assim: poxa, que calor, né? Que calor terrível, né? Que calor terrível. Será que ele está falando de forma correta, né? Cientificamente? Quando ele fala que o calor está grande, né? O calor está elevado, será que ele está falando corretamente? Porque a gente vai ver que o calor, né? O calor só tem sentido a gente falar quando a gente tem diferença de temperatura, né? E o calor nada mais é do que transferência de energia. Transferência de energia térmica, tá? Ela é uma transferência de energia térmica. Quando você está aqui recebendo o calor, né, a temperatura está elevada, você está sentindo a sensação térmica lá, né? A temperatura está elevada. Quando você fala, que calor grande, né? Você não pode falar isso, né? Que o calor tá muito calor, né? Porque calor, na verdade, você vai medir uma transferência de energia, né? De um objeto mais quente para um objeto mais frio. Na verdade, aquele ambiente, aquela situação está com uma temperatura elevada, né? Você não está fazendo essa medição de temperatura, de calor, de energia térmica, mas sim somente da questão, né, a sensação térmica, né? A temperatura lá está 40 graus Celsius. Claro que se você for fazer uma análise aqui, já a gente vai ver, né? Você está recebendo energia térmica aqui, né? O calor do Sol, você está recebendo essa radiação. Porque a temperatura do teu corpo ele é em torno de 36 graus Celsius. Como o ambiente está a uma temperatura maior, então seu corpo está absorvendo essa energia térmica, tá bom? E já eu vou explicar como isso acontece. Logo, a temperatura ela vai medir esse estado de agitação das moléculas. Quanto maior o estado de agitação, quanto mais exaltadas essas moléculas estiverem mais agitadas, maior vai ser a temperatura. E o calor só tem sentido quando tu faz um comparativo, né? Porque ele é transferência de energia, ou seja, ele tem que sair de um objeto para um outro objeto. E esses objetos, obrigatoriamente, ele tem que ter diferença, tá? Diferença de temperatura. Se não tiver, não tem sentido tu falar de calor, tá? Ou transferência de calor. Continuando, né? Deixa eu só apagar aqui para que ficou aí em cima. Para ocorrer a transferência de energia térmica, deve haver diferença de temperatura. Foi o que a gente acabou de falar. Se tem objetos com a mesma temperatura, então não ocorre a transferência de energia térmica. Um exemplo, né, que a gente pode colocar aqui, ó. Imagina só que eu venho aqui e coloco dois objetos. Um objeto a 20 graus Celsius
e o outro objeto a 80 graus Celsius. Considere, né, que esses objetos eles não fazem troca térmica aqui com o meio, né? Eles só podem haver transferência térmica entre eles, tá? É um estado ideal. Então, eles só vão trocar energia térmica entre eles. O que vai acontecer aqui? Se aproveitam do calor para gerar energia. E se sim, teoricamente, eles funcionam não especificamente com a luz do sol. Celso, porque os painéis fotovoltaicos, né, acontece uma reação química, que aí a gente pode até discutir isso depois, quando a gente trabalhar lá na parte de eletroquímica, tá bom? Que aí eu explico melhor essa parte dos painéis fotovoltaicos. Tranquilo? Porque... Oi? Se cai muito no Enem, a parte termoquímica... Cai. Eu vou até mostrar para vocês. Cai muito esse conteúdo termoquímica, geralmente cai, tá? Então é um conteúdo que você vai se deparar com ele na prova do Enem. Eu trouxe até algumas questões para a gente discutir aqui, tá? Sobre ele. Então, galera, tudo bem, Celso? Eu posso trazer esse tema para depois? Porque... Ah, tá. Que aí a gente entra em outra discussão, aí acaba fugindo um pouquinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, galera. Ó. Então, para ocorrer a transferência de energia térmica, deve haver diferença de temperatura. Então, tem esses dois objetos trocando calor. O que vai acontecer com a temperatura desses objetos? O que é que vocês acham? Vai tender o equilíbrio, né? Ah, perfeito, exatamente, ó. Eu tenho um objeto, vou chamar aqui esse corpo de A, esse corpo aqui de B. O B, ele está a 80 graus Celsius e o A está a 20. Então, a tendência natural é o quê? Que esse objeto aqui a 80, ele esfrie, né? A temperatura dele baixe. Então, a temperatura desse objeto vai baixar. E a temperatura desse objeto A, a tendência dele é aumentar. Beleza? Até que ponto, né? Até o ponto de equilíbrio, onde a temperatura, vou chamar aqui TA, TB, tá? Até onde a temperatura de TA fique igual à temperatura de TB. Então, se você fosse analisar, é quando tivesse assim, ó, uma temperatura elevada, né, que é o B, e o A, que é a temperatura baixa. Então, o B ele vai começar a baixar e o A ele vai começar a aumentar a temperatura, até chegar o momento que as temperaturas elas vão ser iguais, tá? Como as temperaturas vão ser iguais, não há mais transferência de energia térmica. Porque a transferência de energia térmica só acontece quando houver diferença de temperatura, tá bom? E algo bastante curioso aqui também, ó. A transferência de energia, até coloquei uma setazinha aqui, ó. Tá? Isso que indica o seguinte, ó. A transferência de energia, ela é espontânea e ela sempre vai acontecer de maior temperatura, que é o 80, para o de menor temperatura, que é o de 20 graus Celsius. Nunca ao contrário. Tipo, não vai acontecer eu botar um objeto quente e um objeto frio, o objeto frio ficar mais frio e o objeto quente ficar mais quente. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o objeto quente ele vai ceder a energia térmica dele para o objeto frio. Consequentemente, se ele está cedendo a energia dele, ele vai acabar baixando a temperatura e o objeto frio ele vai aumentar a temperatura dele, tá? E novamente, até que essas temperaturas se tornem iguais. Então, essa é uma tendência natural que dentro da termoquímica, né, a gente usa esse conceito de espontâneo, tá? É um processo totalmente espontâneo. Para deixar isso mais claro, tá bom? Deixar isso mais claro. Imagina só, tem água
né? Lá na sua cisterna, na caixa d'água lá, tem a água lá. Quando tu abre a torneira, o que acontece? A água, ela desce pela torneira, não é verdade? Tu precisa fazer uma outra coisa que não seja abrir a torneira? Não, tá? Por que isso acontece? Porque é um processo espontâneo, ele acontece naturalmente. Tu não precisa gastar energia para essa água descer pela torneira. Devido que à força da gravidade. A força da gravidade vai atuar sobre a água, fazendo com que ela desça, tá bom? Agora imagina o contrário. Tu tem um balde, vamos imaginar um balde com água, tá? Cheio d'água, e tu quer transferir essa água para a caixa. Tu colocar uma mangueira ligando o balde com água, ou vamos pegar um poço, o poço, pega uma mangueira, bota lá no poço e coloca lá na caixa d'água. A água ela vai sair lá do poço espontaneamente e vai subir lá na caixa d'água? Vai encher a caixa? Não, não é verdade? Por que não, professor? Porque o processo ele não é espontâneo, né? Existe uma força contra esse processo, que é a força gravitacional. Ou seja, você precisa gastar energia, você tem que ligar uma bomba para fazer esse processo acontecer. E essa mesma analogia a gente vai fazer aqui, ó. Sempre um objeto com a temperatura maior, tá? Sempre, essa palavra é forte, tá bom? Sempre ele vai perder calor para o objeto de temperatura menor, até que as temperaturas fiquem iguais, tá? Esse é um dos princípios básicos para você entender a parte de termoquímica, né? Entender que o calor ele sempre vai ser transferido do mais quente para o mais frio, ok? E o calor, galera, a gente vai representar, tá? Para esse símbolozinho aqui Q. Então, essa setinha aqui, ó, que eu pintei, eu vou colocar um Q aqui, ó, que é justamente a transferência de energia, né? Ele está me indicando essa transferência de energia. Então, primeiro ponto que eu queria abordar com vocês seria esse, tá? Diferenciar a temperatura de calor e mostrar que o fluxo de calor sempre vai sair do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. E isso a transferência de energia só vai acontecer se houver diferença de temperatura. Um outro ponto que é válido que a gente tem que trabalhar é esse aqui, ó. Vamos entender como é que a gente calcula então o calor, tá? Como é que a gente vai calcular esse calor, professor? Eu sei que ele vai sair lá do objeto mais quente para o objeto mais frio. Mas qual vai ser a quantidade de calor que é liberado para esse outro objeto? Beleza? Então, imagina só. Vou aguçar aqui um pouco a nossa mente. Eu tenho aqui duas situações. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho essa primeira situaçãozinha aqui, ó. E eu tenho a segunda situação. Na primeira situação, eu tenho novamente dois objetos. Vou chamar aqui de A, esse aqui de B, tá? Na segunda situação também tenho dois objetos. De C, eu vou chamar aqui de D, beleza? Só para ficar didático aqui. Pergunta aí para vocês. Onde ocorre a maior transferência de calor? Na primeira situação, que é essa aqui, ó, nessa primeira situação, ou na segunda situação? O que é que vocês acham? Na segunda situação. Por quê? Por quê, galera? Vocês acham que é nessa segunda situação? Ótimo. Tá bom, ó. A galera colocou aqui, ó. Na segunda situação, vocês estão me dizendo, professor, na segunda situação aqui, eu tenho uma diferença de temperatura, né, ó. Aqui é 25, aqui é 100. Então, eu tenho uma diferença de temperatura aqui de 75
graus Celsius. Na primeira situação, eu tenho uma variação de temperatura que aqui o corpo A é 25 e aqui é 50, né? Ó, a variação de temperatura aqui é de 25 graus Celsius. Ou seja, na segunda situação, eu tenho uma maior variação de temperatura. Consequentemente, eu posso falar aqui que a transferência térmica, vou até colocar uma seta grande aqui, ó. A transferência térmica, a energia envolvida aqui no processo é bem maior, tá? Do que no primeiro processo. No primeiro processo, há a transferência de energia, só que essa energia ela é menor, beleza? A energia ali no primeiro processo ela é menor. E por qual motivo isso acontece, né? Que a gente acabou de responder. Isso acontece justamente porque aqui, ó, a variação de temperatura é maior e aqui a variação de temperatura, ó, ela é menor. Então, a quantidade de calor vai ser maior aqui no segundo ponto. Qual é a conclusão disso, professor? Opa, volta aí. O passarinho foi embora. Deixa eu voltar ele aqui. Volte aí, fica aí. Pronto. Deixa eu pegar aqui, ó. Qual é a conclusão que eu posso chegar disso aqui? Eu posso chegar para vocês e mostrar matematicamente o seguinte, ó. Que o calor, que eu vou chamar de Q, ele é proporcional ao símbolo de proporcionalidade. É esse aqui. Ele é proporcional à variação de temperatura, que é o ΔT. Quanto maior essa variação de temperatura, maior a transferência de calor. E uma parada interessante é o seguinte. Quando tu tem um símbolo de proporção, tu tem duas variáveis, uma é proporcional à outra, tu tem uma constante. Existe um valor constante entre eles. Então eu posso dizer, ó, que o Q, que é o calor, ele é igual a uma constante, que eu vou chamar de Czão, pela variação térmica, né, pela diferença de temperatura, tá? Aonde, deixa eu colocar aqui, onde, vou definir, ó, Q, C e ΔT. Ó, o Q a gente sabe que é o calor, que é essa energia. O C é o que a gente vai chamar capacidade calorífica. Já eu explico o que é isso, tá? Capacidade calorífica. E o ΔT é variação, né? Ó, variação de temperatura. Ok. Eu vou anotar, Celso, o Dalisson, né? Tem uma outra pessoa também que não vai assistir a aula hoje. Tá lá no chat, eu anoto no final da aula, tá? Então, galera, a gente chega aqui ó, na nossa primeira equação, que eu vou chamar de equação 1. Tá? O calor ele é igual à capacidade calorífica pela variação de temperatura. Aí, a capacidade calorífica, galera, ela vai ser o seguinte, ó. Tentar explicar isso de uma forma bem simples. Vou tentar, né? Imagina só. Não, deixa quieto. Eu explico já. É melhor explicar ali na frente. Só considere que essa capacidade calorífica está relacionada ao objeto. Eu vou explicar aqui para vocês. Olha só. Então, guarda essa primeira equação. O calor ele vai ser igual à capacidade calorífica do objeto multiplicado, né, pela variação de temperatura. E essa variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Esse ΔT quer dizer isso, sempre variação. Então, vamos pegar uma outra situação. Vamos pegar aqui a capacidade calorífica, que é o Czão que eu acabei de mostrar para vocês. E eu tenho esses dois objetos aí, ó. Eu tenho esse sistema, que eu vou chamar sistema 1, e tenho esse sistema 2, tá bom? Vamos imaginar que aqui é água
tá? Aqui eu tenho água e aqui eu tenho água. E aqui eu vou ter um determinado volume, que eu vou chamar de V1, e aqui eu tenho um volume V2. Aí eu coloco aqui os dois para aquecer, tá? Estou botando a água, né, nesse recipiente 1 aqui para aquecer, e estou colocando a água no recipiente 2 para aquecer. A gente consegue perceber o seguinte: o volume 1, que é esse aqui, ó, o volume 1, ele é menor do que o volume 2, tá? O volume 2, ele é praticamente o dobro do volume 1, tá? Aí eu faço uma outra perguntinha aí para vocês, tá? Qual dos dois recipientes vai aquecer primeiro? Imagina só, coloco ambos ao mesmo tempo, a mesma temperatura com calor, tá bom? Só que aí eu tenho um volume 1 e um volume 2, que vai diferenciar aí a quantidade do objeto, né? O Celso está falando, professor, o menor ele vai aquecer primeiro. Exato, o menor, o volume 1, ele vai aquecer aqui primeiro do que o volume 2. Oi? Hum. É, onde a gente quer chegar, porque o que eu quero mostrar para vocês que a quantidade ela interfere na transferência de calor, tá? Então, se eu tiver uma quantidade muito grande, eu demoro mais para aquecer. Se eu tenho uma quantidade pequena, ele é mais rápido, ele aquece mais rápido. Sim, eu chego já. Uhum. Se tu tiver uma panela de alumínio e uma de barro ou uma de ferro, a transferência térmica vai ser diferente, porque o material é diferente, entende? Então, se o material é diferente, essa transferência ela vai ser diferente, beleza? O metal ele é um condutor melhor de energia térmica do que uma panela de barro. A panela de barro ela demora mais a aquecer do que uma panela de ferro, tá? E já já a gente fala sobre isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a capacidade calorífica ela depende da quantidade. Ou seja, essa capacidade calorífica que eu chamei de C aí, ó, ela é proporcional à quantidade. Nesse caso, a gente vai chamar de M, tá? Vou dizer que é a massa, né? Essa massa aqui, ó, ela é menor do que essa massa aqui. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade calorífica. Ou seja, o Czão, que é a capacidade calorífica, ele vai ser igual o que a gente vai chamar de Czinho multiplicado pela massa, tá? E esse Czinho aqui, vou deixar, peraí. Vou deixar aqui mesmo. Então, aqui a gente vai ter uma outra equação. Deixa eu escrever aqui. A gente tem aqui, ó, que eu vou chamar de equação 2, tá bom? E vou identificar o que é cada coisa aí. Esse M aqui, ó, vai ser a massa, tá? Né, dado em gramas. Esse Czinho aqui que apareceu agora, a gente vai chamar ele de calor específico, que é justamente no que tu falou, Joel, tá? E esse Czão aqui, ó, vai ser a nossa capacidade calorífica, tá bom? Nossa capacidade calorífica. Então aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma segunda equação, que essa segunda equação ela pode ser facilmente substituída, tá? Eu coloco aqui, ó. Se eu pego a equação 2 e substituo ela aqui na equação 1, eu vou chegar em uma terceira equação, que vai ser essa aqui, que geralmente é usada, tá? Que é, ó, o calor ele é igual
Czão, que é a capacidade calorífica, multiplicado pelo ΔT, beleza? Só que a gente viu que Czão é Czinho multiplicado por M, né? Ou seja, é o calor específico pela massa. Se eu substituir, ó, capacidade calorífica, o Czão vai ser Czinho multiplicado pela massa pela variação de temperatura. Que a galera acaba invertendo isso aqui só para facilitar, que vai ser isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, mas o pessoal coloca aqui porque tem como decorar essa equação chamando aqui ela de que macete, né? Que macete, a galera acaba decorando essa equação, que é o calor, ele vai ser igual à massa do objeto, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Tá bom? Essa aqui é a nossa equação 3, que ela é proveniente aqui, ó, da junção da equação 1 com a equação 2. Exatamente, né? Que é o Q, M, né? Aí o C e o T. A gente chama aqui macete para você lembrar essa equação, que ela é muito utilizada para calcular lá o calor. Então, o que falta a gente entender aqui, ó, é esse calor específico, que eu já entro lá, Joel, no que você falou, que é justamente isso aqui, ó. Vou pegar aqui o calor específico. Foi a definição aqui, peraí. Então, a gente acabou fazendo aquela definição lá, que o calor específico, né, que é o Czinho, ele vai ser capacidade calorífica dividido pela massa. Ou seja, ele é uma grandeza que a gente chama de grandeza que não vai mudar dependendo do objeto, porque sempre vai ser o calor específico dividido pela quantidade. Então ela não vai modificar. Explicando isso de uma forma melhor. Olha só. Quando você vai à praia, né? Imagina lá, você vai à praia, aí você chega lá na praia umas 10 horas. Tá? Você chega lá na praia 10 horas, aí chega lá cedo, né? No domingão, pegou lá a praia, temperatura em torno de 40 graus Celsius. Você chegou, né? Ficou lá na barraca, tirou o chinelão, vai tirar um mergulho lá no mar. Quando você pisa na areia, o que você sente lá? Na hora que você pisa na areia, você vai perceber o quê? Será que ela vai estar uma temperatura maior ou vai estar quente ou fria, né? Vamos botar nesses termos. Vai estar quente, né? Então quando você bota lá o pé na areia, você, caramba, velho, você sai correndo, já chega lá no mar, porque você não aguenta ficar descalço na areia, porque a temperatura lá tá elevada, né? Então tá tendo uma transferência de calor do seu corpo com a areia, né? E se você não tiver cuidado, você pode até ter um calo lá, né? Uma bolha de água, né? Que fica, o pessoal fica muito quente, pode ter uma queimadura lá. Então você já sai correndo, vai lá pra praia. Aí quando você chega na praia, coloca o pé na água, velho. Aí você já percebe que a temperatura é outra. Aí você pode assim, poxa vida, por que isso, né? Por que isso? Porque tanto a areia, ó, se você analisar aqui, ó, tanto a areia quanto o mar, eles estão expostos ao mesmo ambiente. Então ambos estão recebendo aqui, ó, radiação do sol. Teoricamente, né? Teoricamente, ambos deveriam ter a mesma temperatura, mas não tem. Entende? A temperatura aqui na areia, ela é maior. A temperatura aqui do mar, ela é menor. E por que isso, galera? Por que isso acontece? Porque materiais diferentes, eles vão obter, né, ou vão ter temperaturas diferentes. O que vocês acham? Porque a sensação... É isso que eu estou perguntando. Por que a sensação térmica é diferente entre um e outro?
Exatamente. Uhum. Perfeito. Aqui essa tabelazinha aqui ao lado, ele vai te mostrar justamente isso, né? Ó, o calor específico. Se tu for ver, a da água, o calor específico da água é igual a 1 caloria gramas por grau Celsius. A da areia é 0,02. O que isso quer me dizer? O que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Que a areia, como ela é baixa, uma pequena quantidade de calor já aumenta a temperatura dela em 1 grau Celsius. Para me aumentar a temperatura da areia em 1 grau Celsius, eu preciso de uma pequena quantidade, que é 0,2. Tá? A água, para me aquecer ela, eu tenho que gastar 5 vezes mais energia do que a areia. Então, a água ela demora mais a aquecer. Então, a absorção de energia, né, ela vai ser diferente para cada material. Quanto menor o calor específico, mais rápido há uma alteração na temperatura. Quanto maior o calor específico, mais demora um pouco mais para acontecer a variação de temperatura. Um outro exemplo, se você colocar o óleo e coloca a água na boca do fogão lá, a mesma temperatura, quem aquece primeiro? Né? Mantém o mesmo volume, 1 litro de óleo, 1 litro de água. Se você colocar eles lá no fogão, na boca do fogão lá e acender o fogo ao mesmo tempo, quem que você acha que vai aquecer mais rápido? A água ou o óleo? O que é que vocês acham? É o óleo. O óleo ele aquece mais rápido do que a água. Por quê, professor? Porque o calor específico do óleo ele é menor do que o da água. Entende? O calor específico... Ó, eu estou falando o seguinte. Se você pegar aqui um recipiente, tá? Colocar a mesma quantidade. Você coloca uma quantidade aqui de água. Aí tu pega um outro recipiente idêntico e tu coloca o óleo de cozinha, né? E tu coloca aqui ele numa chamazinha, aqui na mesma chama. Tá horrível meu desenho, mas deixa aí. Qual dos dois vai aquecer primeiro, o óleo ou a água? Né? Aí eu estou dizendo, o óleo ele aquece mais rápido do que a água. Por quê? Porque o calor específico do óleo ele é menor. Quanto menor o calor específico, ele aquece mais rápido. Entende? E a água, como ela tem um calor específico dela alta, ela demora mais a aquecer. Olha uma consequência disso também. Vamos supor que você ficou lá, né, o dia todo lá na praia e tal. Final do dia, tá? Já anoitecendo. Aí você vai andar, tomar o último mergulho, aí você vai perceber que a areia ela já está fria, né? Ela já esfriou a areia. Não pegou mais sol, tá sem sol. A areia vai estar fria. Só que quando você entra no mar, você percebe que a água do mar ela tá morna, né? É que nem você tomar banho à noite, né? Na piscina ou no mar, você entra, você vê que a água ela tá morna. Por que isso? Né? Por quê? O que vocês acham? Por que a água ela fica morna à noite e a areia ela fica fria logo? A ideia é a mesma. Como assim, professor, a mesma? A água ela demora para aquecer e ela também demora para esfriar, entende? Devido à capacidade do calor específico dela. Se é alto, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta. Se ela demora a aquecer, ela demora a esfriar. É que elas têm caiu uma questão que eu vou passar já já para vocês, que ele aborda isso, só que ele aborda a questão das cores, tá? Olha só, branco e o preto, quem aquece mais rápido? O preto, né? O calor específico do preto, ele acaba absorvendo mais energia térmica, então ele aquece mais rápido. E quem esfria mais rápido, o preto ou o branco?
O preto também. Entendeu? A lógica da coisa? Ó, o branco ele demora a aquecer, mas depois que ele aquece, meu amigo, demora a esfriar. O preto, ele aquece rapidamente, mas ele esfria rapidamente também, né? É que nem a água. A água demora a aquecer e demora a esfriar. Entende? A areia, ela aquece rápido, mas ela esfria rápido. Diga aí. Ah, tem assim a temperatura de fusão dela, porque tem que transformar em silício, né? Porque o vidro, eles são ligações de silício. Aonde a areia está? Eu não vou me recordar a temperatura aqui, tá bom? Mas tem um processo para fazer, ok? Eu tenho uma segunda figura que eu coloquei aí, ó, que é um cara cortando um metal, tá? E ele cortando esse metal, ele verifica que tem umas fagulhas pegando aqui nele, tá vendo? Ó? Tem umas fagulhas pegando nele. E ele não se queima. Eu já vi algumas apresentações também, o pessoal aqueles de rua, vai lá, pega lá uma serra e fica serrando e aquela fagulha fica pegando nele. E ele não se queima. Por que isso, será? Por que ele não se queima? Mesmo a gente observando aqui, ó, que tem um fogo aqui do lado dele, ó, né? O fogo lá pega lá na roupa dele, mas ele não se queima. Por que você acha que acontece isso? Hum? Por que vocês acham? Porque essas fagulhas aí, ó. Hum. Olha o calor específico. Não, mas mesmo se estivesse na pele, olha o calor específico do ferro, ó. Entendeu? Ele esfria muito rápido. Ele aquece muito rápido, mas ao mesmo tempo ele esfria muito rápido. Entendeu? É aquelas fagulhas, no momento que ele vai no ar, ele já vai perdendo calor. Aí quando encosta na pele, uma pequena quantidade, claro, né? Então ela esfria muito rápido. Não é nem só pela roupa, claro, né? A roupa vai evitar ele queimar. Mas o ferro, ele tem essa propriedade, ó. Ele aquece muito rápido, mas ele esfria muito rápido devido ao calor específico dele. Exatamente, o calor específico dele é muito baixo. Tem uma experiência que eu faço com a galera, e vocês podem até depois dar uma olhada, que é, você pega uma nota eu boto uma nota de 10 conto, né? Você pega uma nota lá de dinheiro, uma cédula de dinheiro, aí você molha ela no álcool, aí você toca fogo, né? Aí o fogo pega o fogo na nota, porém ela não queima. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, se eu consigo aqui. Acho que eu posso pegar essa experiência aqui no YouTube. Só um minutinho aqui, ó. Mas não vão fazer isso não, viu? Porque tem um truque para isso. Se você colocar só no álcool puro, você perde a nota, né? Deixa eu ver. Que é humano. Dinheiro. Vou botar experiência aqui. Eu já fiz. Eu faço com meus alunos lá, né? Na escola. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Vou pegar o professor Cláudio Perdigão aqui. Acho que dá certo aqui. Deixa eu. Rapaz, o YouTube tá horrível, né? Cheio de propaganda. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui logo no lugar, certo? Pronto, deixa eu pegar aqui. Eu acho que dá certo aqui. Eu vou ter que compartilhar aqui para a apresentação. Eu volto já para a apresentação, galera. Vou só compartilhar aqui a tela aqui do meu computador, uma outra janela, tá? Vou pegar aqui. Aí vocês me digam se vocês estão visualizando, tá? Será que deu certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando a tela cheia do computador? Do YouTube aí? Beleza, beleza. Então, eu vou dar um play aqui, ó.
Vocês estão vendo que é um gordinho aí, professor de química? Aí, Cláudio Perdigão, ele tá com a nota de 20 conto, tá? Bebida de uma solução que ele colocou ali dentro. Ele vai pegar uma pinça ali, ó. E ele tem um isqueiro ali no balcão dele. Ele vai tacar fogo. Deixa eu dar o play aqui. Olha aí, ó. Pegou a nota de 20. Aí lá vai, ó. Ele fez todo um suspense aí, né? Apagou a luz. Aí, deixa eu ver aí. Não deu pra ver nada dele. Ah, foi paio dele. Não deu pra ver muita coisa, né? Mesmo ele apagando lá o fogo, não deu pra ver muita coisa. Mas pega fogo, entende? Pega fogo. Só que não queima a cédula. Por quê? Porque quando ele coloca lá a solução, uma soluçãozinha de... Deixa eu parar aqui a apresentação. É uma solução de álcool, só que ele coloca um pouco de água dentro, tá? Uma pequena quantidade de água. E a água, ela precisa de uma grande quantidade de energia para, né, para aquecer. Então ela cria uma fina camada de proteção no dinheiro e quando ele taca fogo, não pega, entendeu? Tem a chama, que é justamente o álcool pegando fogo, mas a água, ela faz com que a pessoa não... a cédula não queime. Tem uma, deixa eu ver que é a mais louca, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é o cara passando a mão no... Deixa eu ver aqui. Você tem que colocar um pouquinho de água. Tem na siderúrgica, peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Na siderúrgica, onde a galera faz o ferro gusa, tem a temperatura chega elevadíssima. Aí o cara pega, molha a mão e passa assim, ó, na... Deixa eu não vou encontrar. Tem um vídeo que mostra o cara passando a mão a uma temperatura altíssima, cara. Tipo assim, a temperatura tá mais de 1000 graus Celsius. Mas ele mela a mão dele de água e dá um tapa assim É como se fosse... Imagina assim, um vulcão, né? Aí tem aquela lava passando. Pronto, o Thiago viu. Aí ele molha a mão, aí ele dá um tapa. Eu não teria coragem de fazer aquilo. Pá! Aí passa a mão dele e a mão dele fica de boa. Entendeu? Porque demora, né? Faz uma camada de vapor. O pessoal do interior fazia muito, né? Que era, não, tá bem, não façam isso, eu só tô aqui exemplificando. Botava, tinha vela, né? Tinha umas velas ligadas, não tem energia, não tinha energia no interior antigamente. O pessoal botava um pouquinho de cuspe no dedo, ia lá e apagava a vela. Pá! Aí eu achava aquilo incrível, né? A galera tinha lá, pô, não queimou o dedo, né? Aí o pivete, uma vez fui tentar fazer, aconteceu merda, né? Queimei o dedo. Aí eu ficava perguntando pro meu pai, como é que você faz isso? Aí que ele molhava antes, né? E eu não sabia. Não é mágica, não é a mágica. Eu faço minhas mágicas num laboratório de química, só que infelizmente a gente está longe. E geralmente eu pego uma cédula do meu aluno, né? Eu não pego da minha, né? Eu pego 10, 2 reais aí. Porque se der merda, eu não perco, né? Aí a galera se empolga, vai dar o dinheiro. Se tiver 100, 50, tá bem, tá valendo. Porque eu não devolvo depois, entende? Fico pra mim. Então, vamos lá, vamos voltar aqui na apresentação e continuar. Deixa eu ver. Apareceu novamente a apresentação aí, galera? Pronto, pronto. Então, questãozinha Enem, questão do Enem.
Tá aí, ó, questãozinha do Enem. Caiu. Dá uma lida nela aí. Qual item que vocês marcariam? Eu vou dar 2 minutinhos pro pessoal dar uma lida, tá? E responder aí. Aí eu vou dar uma pesquisada aqui e ver se eu encontro aquele vídeo. Ó. Só já colocou ali, o item é... O pessoal já colocou o item... Item D, item E. Pronto, eu encontrei o vídeo, tá? Só esperando o pessoal finalizar aí a questão. Já vi que o pessoal colocou o item E e o item D, né? Ficou em dúvida nas duas. Alguém tem uma outra aí? Poderia ser, ó. A galera tá chutando aqui o item E. Chutando não, tá dizendo o item E ou item D, né? Vamos ver, né? Eu acho que deu. O pessoal já falou aí. A ideia é essa, tá? Ele fala assim, ó. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PETs, que seriam essas aqui, né? Uma pintada de branco e a outra de preto. Então tem essa aqui é a primeira garrafa, né? Ó, de branco e a outra lá de preto. Aí ele continua. Acopladas, cada uma a um termômetro. Tá aqui os termômetros, ó. Bem aqui eu tenho um termômetro. Bem aqui eu tenho outro termômetro, que é justamente para medir a temperatura interna de cada uma, tá? No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas de resistência que libera muito calor. Então, ó, bem aqui, essa distância bem aqui é justamente, ela é igual para garrafa branca e aqui, ó, para garrafa preta, que é justamente para não ter diferença da distância, né? Porque se essa lâmpada estivesse mais próximo da preta, é claro que ela ia aquecer mais rápido devido à distância. Ou o contrário seria a branca. Mas ela ficou, ó, bem no meio, né? Ficou equidistante entre as duas garrafas. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Então, ele acendeu a luz, analisou o que aconteceu, depois desligou. Aí vai assim: durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. O item A, quanto a lâmpada permaneceu acesa após a lâmpada ser desligada e atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Então a gente tem que analisar duas situações. A primeira situação, quando você acende a lâmpada, né? Você deixa a lâmpada lá acesa. Então, tá aqui, ó. A primeira situação vai ser essa. A gente liga a lâmpada, analisa. Quando você liga essa lâmpada, o que vai acontecer aqui? Quem é que vai aquecer mais rápido? A branca ou a preta? Você já viu isso, né? Ó. Quando eu acender a lâmpada, quem é que aquece? A preta, né? Então, ó, a preta. Eu vou até colocar aqui, ó. Quando ela estiver acesa, a preta aqui ela vai aquecer. Então a temperatura dela vai ser maior, enquanto que a branca, a temperatura dela vai ser menor.
Na segunda situação é quando ele desliga, né? Quando ele vai lá, ó, após a lâmpada ser desligada. Então ele foi lá, desligou a lâmpada. Se ele desligou, elas vão esfriar, tá? Aí a ideia é a seguinte: eu tenho a preta e tenho a garrafa branca. Imaginar o tempo. Se ele desligou, a preta ela vai esfriar mais rápido, né? Então a preta ela vai resfriar mais rápida e a branca ela vai resfriar mais lento, então ela vai demorar mais. Aí é isso que ele quer saber, ó. A taxa de variação na temperatura da garrafa preta em comparação à branca. Então ele quer saber, ó, o que vai acontecer com a temperatura da preta em relação à branca durante todo o experimento. Foi igual no aquecimento? Opa, a gente viu que não é igual, não é diferente. Então, não. A preta, maior no aquecimento? Certo, né? Ó, ela foi maior no aquecimento. Igual no resfriamento? Não, ela foi maior também no resfriamento. Então, não pode. O item C, menor no aquecimento? Não, ela foi maior no aquecimento. Então, já cancelo aqui. O item D, maior no aquecimento, perfeito. E menor no resfriamento? Não, ela não foi menor no resfriamento. Ela foi maior também, tá? E o item E, ó, é o item correto. Maior no aquecimento, maior no resfriamento. Então, é o item, ó, que é considerado o item correto. Beleza? Então, perceba que essas questões caem, galera, né? Essa é uma questão teórica, tá bom? Deixa eu ver. Seria as outras questões que a gente tem que fazer cálculo. Eu vou deixar para depois. Vou só mostrar aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou mandar aqui. É o maior calor específico da branca, porque ela demora tanto para aquecer como para resfriar, tá? Sempre pegar essa lógica, tá? Que é, quanto maior o calor específico, ela é maior em tudo. Quanto menor, ela é menor. Aliás, aí tem que avaliar o negócio do tempo, né? Tipo, se ela tem um calor específico muito grande, então o tempo para aquecimento, né, vai ser grande. Calor específico pequeno é rápido que acontece, tá? Então, sem fazer essas relações. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, galera. Eu prometo que a gente encerra aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, o vídeo que eu queria mostrar para vocês vai aparecer já aí. É desse maluco aí, ó. Deixa eu botar aqui mais para trás o vídeo. Vocês estão visualizando aí o vídeo? Apareceu para vocês? Tem um cara, eu acho que ele é russo. Tá aqui ele. Aí tá vindo aqui, ó. O ferro gusa, né, derretido, parecendo uma lava. E ele tá aqui, ó, ajoelhado próximo. Olha o que esse maluco vai fazer aí. Olha aí. Tá vendo ele dando tapa aqui no ferro derretido? Ele vai lá, ó, dá um tapão lá no ferro derretido, ó. E a mão dele... E a mão dele não acontece nada, entendeu? O cara chegou lá, deu 3 tapões lá, puf, puf. Aí depois ele vai e mostra a mão dele, e a mão dele tá intacta, né? Mas por que isso? Porque ele melou a mão dele com água, né? Ou alguma substância que tem um calor específico muito alto. Porque se ele não faz isso, meu amigo, é um tapa e tchau mão. No momento que ele faz aquilo dali, a temperatura está muito elevada, só vem um tronco, né? O cara é muito maluco para fazer isso. Então, galera, a nossa aula vai acabar aqui, tá? A gente vai ficar dentro desses conceitos. Eu vou mandar uma lista de exercício de termoquímica para vocês já irem adiantando, tá? Vai ser só uma única lista e vocês vão fazendo. Durante as aulas, a gente vai responder essas listas e dar alguns conceitos que vai precisar, né? Que é a lei de Hess, que é a principal que a gente vai trabalhar.
Beleza, tranquilo, suave essa aula de hoje. Beleza. Próxima aula a gente pega mais pesado. Hoje é mais de conceito. Próxima aula, bastante cálculo. A gente vai quebrar um pouquinho a cabeça, mas prometo para vocês que é bom. Não é ruim não. Gente, então, brigadão, né? Boa semana para vocês. Tudo de bom e até próxima semana. Ah, Elano levantou a mão. Fala aí, Elano. Diga lá, garoto. Mas o que mata, Elano, quando o ambiente pega fogo, brother, não é o calor em si, entende? Claro, se você tiver uma queimadura, você já era. Geralmente o pessoal molha um cobertor e passa, né? Mas o que mata é a fumaça, cara. Né? A fumaça que você acaba inalando é o que leva a pessoa à morte, não necessariamente o fogo, tá? Então, pega a Boate Kiss, né, que teve aquele problema lá na Boate Kiss. O material que foi liberado, monóxido de carbono, altamente tóxico, pequenas quantidades, a pessoa vai, né, e falece. Tchau, gente. Thaís tá dando tchau aqui, o pessoal tá dando tchau. Então é isso. Alguém ia falar? Respondi, Elano? Elano já saiu. Então tá. Tchau, gente. Abraço. Tudo de bom.